E é muito bom estarmos juntos mais uma vez, cultuando o Senhor, adorando ao Senhor, revendo e participando com você, nosso querido Paulo Teles, a Isabel, a Larissa, Moro Nilson, a irmã Jaqueline, a irmã Janice, o Leandro Cavicchiolo, Ana Maria, a Mariane, a Anai, o Eduardo Noé, a irmã Maria Massaneiro, a irmã Larissa, o irmão Beijo Elson, a Nelma, o Adriano, a irmã Maria Sobral, a irmã Aparecida, a Gladys Campos, que Deus abençoe, também o irmão Edgar Dourado, chegando aqui também, a irmã Ellen Carmo, o som deu um probleminha, mas já voltou, que bom, graças a Deus tudo em paz. Você que nos acompanha também pelo Facebook, que Deus abençoe também a sua vida, você que estará se conectando conosco em horários alternativos, eu quero também desejar aqui uma bênção especial do Senhor para a sua vida. Muitas pessoas acompanham os nossos cultos, as nossas transmissões, as mensagens em horários alternativos, inclusive às noites. Então, seja bem-vindo também à realidade que hoje é o mundo online, de maneira que você pode se conectar, não apenas de modo online, mas efetivamente estabelecer uma relação de convívio, uma relação de membresia, uma relação com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, muito obrigado a você que tem nos acompanhado, você que tem participado da IBNM nesse tempo, você se achegou para a IBNM participando dos cultos online, nós temos pessoas de outros estados participando conosco, todos são muito bem-vindos, é uma alegria realmente sabermos que nós estamos podendo ampliar a nossa ação, o nosso amor demonstrado nas pregações, nos louvores, nas adorações. É muito bom sabermos que o Senhor tem nos dado a oportunidade de agirmos e de realizarmos a ação de um modo diferenciado por causa desse momento de pandemia. A nossa igreja continua ainda realizando toda a sua programação de modo online. Toda a programação, a escola bíblica discipuladora, digital e dinâmica, ela também acontece de modo online. Os nossos cultos da juventude, as lives da juventude, aos sábados às 19h30. Também o Zoom Kids, a live com as crianças, no sábado às 14h30. Outras lives que acontecem de modo especial. Estamos preparando ainda para o mês de agosto algo muito especial. O Ministério de Famílias estará trazendo uma série de conferências para nós. 3 quintas-feiras teremos a oportunidade de ampliar o debate sobre família, sobre relacionamentos, aspectos muito importantes para esse tempo que estamos juntos. Também é bom lembrarmos que o mês de agosto, no meio batista, é celebrado o mês da juventude. E por ser o mês da juventude, nós temos então procurado aqui interagir e integrar a nossa juventude em outros momentos da atividade do nosso culto. Ontem tivemos uma live da juventude muito especial, falando sobre o Dia dos Pais. Foi bem interessante, foi muito agradável poder aqui ouvir os entrevistados, 4 pais que foram entrevistados, 3 pais mais recentes, que são pais mais jovens, digamos assim, e o nosso querido Christian representando aquilo que muitos querem alcançar, Pai de 4 filhos, é bênção, graças a Deus. Então é muito bom, meus irmãos, sermos igreja e podemos interagir nesse meio. Pastor, quando é que nós poderemos participar dos cultos presenciais? A igreja estará avaliando, meus irmãos, amanhã à noite, na segunda-feira, a diretoria se reunirá para avaliarmos o momento, avaliarmos as circunstâncias e também todos os preparativos e todas as demandas que estão vinculadas ao retorno gradativo do culto presencial. É algo que nós não podemos decidir de modo precipitado, não podemos fazer de qualquer maneira. Nós precisamos de uma organização, de uma mobilização de pessoas para servir aqui, dando suporte para aqueles que virão participar do culto presencial. Algumas igrejas já estão começando a retornar, começando a abrir os seus prédios. Eu tenho contato com vários pastores e um dos pastores próximos a nós comentava comigo que a igreja dele começará a voltar, mas ele dizia assim, a nossa igreja é composta da maioria na juventude. Então, por ser uma igreja que tem uma grande proporção de jovens, esse aspecto fica um pouco mais facilitado.
A nossa igreja, meus queridos, tem uma característica muito peculiar, e eu vejo de um modo muito positivo isso. Nós temos uma grande representação das várias faixas etárias. Então nós não podemos dizer que somos uma igreja só de jovens ou só de adultos e nem mesmo só de idosos. Nós somos uma igreja composta por várias gerações, de modo muito significativo. Então nós temos que tomar cuidados adequados para que não venhamos a trazer qualquer dificuldade ou favorecer esse aspecto do contágio. Precisamos ainda agir com muita cautela, com muita prudência, com muito cuidado, o que eu peço inclusive a você na sua vida pessoal. É importante nós tomarmos os cuidados, porque nós não sabemos de fato as dimensões e os riscos que qualquer pessoa corre por causa dessa situação pandêmica. Então vamos, meus irmãos, continuarmos orando, buscando a presença do Senhor, participando das atividades online. O Senhor tem nos abençoado, os nossos pequenos grupos que acontecem durante a semana, as nossas células, elas acontecem de modo online e tem sido uma bênção. Eu tenho ouvido vários testemunhos de pequenos grupos que estão muito ativos, muito participativos. Você pode fazer parte de um pequeno grupo da nossa igreja, sabia? Mesmo você que mora num outro estado, sim, você pode fazer parte de um pequeno grupo da nossa igreja. Durante a semana tem os momentos de integração, de comunhão, e isso com certeza ajuda a fortalecer a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça e nos dê ânimo e vitória para esse tempo juntos. Amém, queridos? Vamos, nesse momento, orar, pedir que o Senhor nos abençoe, nos conduza para tratarmos desse tão importante tema, os privilégios da paternidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus porque nós podemos chamá-lo de Pai. E não apenas chamá-lo de Pai, mas o chamá-lo é resultado de uma convicção, é resultado de uma identificação, é resultado de uma identidade de filho. Aqueles que o Senhor, com teu amor e graça, alcançou, deixaram a condição de criaturas e se tornaram filhos e filhas do Senhor. Muito obrigado porque nós podemos, nesta manhã, nos alegrarmos e agradecermos pela vida dos pais, aqueles, ó Deus, que o Senhor já deu, aqueles que já partiram, ó Deus, e aqueles que hoje vivem e têm a responsabilidade de educar e de inspirar seus filhos. Que o Senhor abençoe a cada um, para que possamos ser homens que o Senhor se agrada, possamos ser homens de Deus, homens que agem como pais, que de fato filhos e filhas e a sociedade necessita. Nós oramos a Deus e pedimos a tua bênção agora sobre a tua palavra que leremos e as aplicações que o teu Espírito Santo, que em nós habita, possa, Senhor, nesta hora trazer testificação, confirmação, que sejamos, ó Deus, nesta hora envolvidos, ó Deus, pelo teu amor e pela tua graça, pela ação do teu Espírito Santo, em conexão, ó Deus, com a tua palavra, que a tua palavra que leremos agora, ó Deus, possa ser recebida, ó Pai, com o coração aberto. Em nome de Jesus, agora eu declaro que esse momento é muito especial e em nome de Jesus os ouvidos estarão abertos. Nós repreendemos toda ação de Satanás, que caiam as vendas dos olhos, que caiam os tapumes dos ouvidos, que caiam todas as barreiras para que o teu povo receba a tua palavra nesta hora. Nós damos ordem ao mundo espiritual, toda ação maligna caia por terra e bata em retirada em nome de Jesus. Nós não autorizamos o mal em nossa casa, em nossas vidas, neste momento de culto aqui, e cada lar que nos recebe nesta hora, que seja, Deus, a bênção do Senhor manifesta neste espaço, neste lugar, que esta pessoa, este irmão, esta irmã, possa nos acompanhar juntos, ó Deus, aqui, ouvindo a tua palavra, com o coração e a mente abertos, ó Deus, para receber da porção do Senhor nesta manhã. Nós assim oramos e pedimos, e para a tua glória o fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Convido você a acessar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. Eu estarei lendo nesse momento aqui na Bíblia, tradução Nova Almeida Atualizada.
Essa semana eu vou mandar um link para a nossa lista de contatos com o link do aplicativo da SBB Online. Você pode baixar esse aplicativo, inclusive você pode fazer isso agora. Se você entrar ali na sua loja de aplicativos, dependendo ali se é Apple, você procura na loja específica, se é Android também. Ali na Play Store você vai encontrar, procure SBB Online. Você vai poder baixar esse aplicativo e você tem ali diversas traduções de Bíblia. E a tradução que eu estou utilizando esta manhã é a tradução da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, Nova Almeida Atualizada. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Esse texto será base para a reflexão do tema privilégios da paternidade espiritual. Privilégios da paternidade que nós podemos desenvolver e podemos receber da parte de Deus. Diz assim o texto bíblico: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu quero continuar lendo esse texto, mas antes de ler esse texto na sequência, eu quero chamar a sua atenção. Olha o que nós acabamos de ler no verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, correto? Voltemos ao verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então eu peço que você continue a acompanhar comigo a leitura desse texto, tendo isso em mente. Estar em Cristo ou estar na carne? Estar em Jesus, conectado ao Espírito de Deus, ou estar sujeito às vontades humanas, aos desejos da carne? É o que o texto já começa a nos apontar. Verso 9 em diante. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem uma outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade.
não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por favor, chamo a sua atenção para a reta final da leitura desse texto, a partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta do apóstolo Paulo é contundente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. O texto diz claramente que é algo que vai além de uma vitória simples. É mais do que vencer na vida. É mais do que vencer um vestibular. É mais do que vencer uma luta qualquer. É mais que vencedor. É mais do que vitorioso. Sobre o que caminhamos para o final desse texto? Em todas estas coisas, verso 37, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Texto que deve pairar na sua mente, que deve continuar sendo objeto da sua reflexão em outros momentos. Convido você a, nesta hora, abrir o seu coração para esta palavra. Romanos capítulo 8. Se você não tem tido o hábito de ler a Bíblia, eu quero convidar você a, durante essa semana, ler quantas vezes você puder Romanos capítulo 8. Eu gostaria que você internalizasse esse conceito. Você, meu irmão, que já está ambientado a esse costume, a estes valores, reforce isso na sua mente. Sabe por quê? Porque o momento que nós vivemos
é um momento onde nós precisamos fortalecer as nossas convicções de fé. Romanos 8 nos ajuda nessa intenção. Privilégios da paternidade. Com base em todo esse capítulo, eu quero fazer aqui 3 objetivas aplicações. O primeiro privilégio da paternidade espiritual é a liberdade total. Nós temos liberdade total quando desfrutamos da paternidade espiritual, quando desfrutamos da paternidade de Deus. É bom lembrarmos, meus queridos, que nós sempre confundimos ou prejudicamos a compreensão sobre paternidade quando nós fazemos a vinculação primeira e mais natural com os nossos pais terrenos. O Senhor me deu a bênção de ter um pai que me ensinou muitos valores, que me deixou ótimos exemplos, mas também, como ser humano falho que era, muitos defeitos, algumas dificuldades de temperamento, mas mesmo nas dificuldades de temperamento eu pude aprender com ele. E o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto eu olhava para Deus, tendo meu pai como filtro, eu tinha dificuldades de me relacionar com a plenitude da liberdade que nós temos na paternidade de Deus. E, de certa forma, eu, enquanto pai, eu também sou pai, pela misericórdia do Senhor, e Ele tem me dado esse privilégio, essa responsabilidade. O meu nome é justamente o nome do meu pai, Antônio Valdemar Cucu, e só acrescenta o filho. Então eu tenho muito orgulho de carregar esse nome, inclusive esse sobrenome, e pude traspassar isso também para os meus filhos. Mas se eles olharem, se o Gabriel e a Laura olharem para Deus o Pai, a partir do Antônio Filho, eles também terão dificuldade de acessar essa liberdade total. Porque por mais que eu me esforce, eu não consigo ainda. Eu me esforço para tentar melhorar como pai. Mas, de certa forma, as minhas atitudes no decorrer da história, ao longo da vida destes dois, do Gabriel e da Laura, podem ter prejudicado a compreensão, a visualização deles a respeito do pai. Nós precisamos, meus queridos, sempre fazermos esta abordagem, porque se nós queremos desfrutar da liberdade total, o que é esta liberdade total? Liberdade total é apenas uma questão de reforçar aquilo que a combinação das duas palavras por si só já comunicam. Liberdade total. Liberdade, freedom, é algo vivo, você não tem barreiras, você não tem limites. Você tem liberdade. Mas geralmente as nossas liberdades, elas têm limites. Mas o que o texto nos apresenta, principalmente nos versos de 1 a 7, trata-se de uma liberdade total, plena. Uma liberdade onde não há restrições. E talvez alguns possam dizer assim, mas como não há restrições? Quer dizer então que eu posso fazer o que quiser? Eu posso matar, roubar, eu posso usurpar, eu posso fazer o que quiser? Nós precisamos entender, queridos, que é necessário, principalmente você, meu irmão, que já está na fé em Cristo, recentemente ou há muitos anos. Eu quero desafiar você nesta manhã a elevar o seu conhecimento espiritual, a elevar a sua caminhada com Deus. E entendemos, meus irmãos, que nós precisamos ir para níveis mais elevados. Nós precisamos ir para conhecimentos mais elaborados da palavra de Deus. Nós precisamos construir e fortalecer a nossa fé a partir daquilo que a palavra de Deus nos revela. E entendemos, queridos, que quando a Bíblia diz assim lá em Romanos 8:1, aquele que está em Cristo, já não existe nenhuma condenação
para quem está em Cristo Jesus. Ele está dizendo que esta pessoa que está em Cristo, ela está plenamente livre, ela tem uma liberdade total. Não há mais nenhuma condenação que recaia sobre ela. Você não está mais condenado ao inferno. Você não está mais condenado à morte eterna. Você não está mais condenado a sofrer por causa dos pecados que você cometeu. E principalmente o texto ele continua dizendo assim que a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. O que a Bíblia está dizendo é que nós temos acesso à liberdade total para não pecarmos. Esta é a liberdade total. É quando eu posso dizer não para o pecado. Eu posso resistir às tentações. Não posso com base na força da carne, porque a Bíblia deixa claro que aqueles que andam debaixo dos desejos da carne farão as vontades da carne e por causa disso morrem. Mas aquele que anda no Espírito, ele tem liberdade para não pecar. Eu não preciso mais pecar. Eu não preciso mais ficar dependente, escravo do pecado. Aqueles que eram escravos do álcool não precisam mais ser escravos do álcool, porque estão libertos em Cristo Jesus. Eu conheço pessoas que assumiram esta convicção na sua vida, e elas têm experimentado de uma libertação do álcool, das drogas, plena, total. Não tem mais problema com isso. Amados, nós precisamos elevar a nossa comunhão com Deus, nós precisamos elevar o nosso nível de vida espiritual. Não é mais possível ficarmos negociando com a tentação, negociando com o pecado, alimentando aqueles hábitos nocivos. Precisamos romper com o pecado, romper com o mal, romper radicalmente. Nós podemos, porque o Senhor nos dá liberdade total. O verso 3 continua dizendo: aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele entra: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida. Pois bem, mais uma vez dito esta verdade, eu quero chamar a sua atenção. Você tem desfrutado como filho, como filha de Deus, as bênçãos da paternidade, o privilégio da liberdade total? Ou você continua vivendo como aquele filho que persiste no erro? O filho, a filha que persiste no erro, não consegue encarar o pai e a mãe, porque ele sente vergonha. Há algo que o incomoda. Isso, meus queridos, é tão comum, é tão natural, é tão instintivo que até os animais irracionais demonstram. Eles percebem quando eles erram. O que dirá nós, seres humanos? O que dirá nós, que somos a coroa da criação? A Bíblia diz que Deus colocou o ser humano para governar o mundo, para sujeitar. A Bíblia deixa claro: sujeitai a terra e dominai-a. Nós temos autoridade dada por Deus para governar a terra, não ao nosso bel prazer, mas com sabedoria, com entendimento. Quando fazemos dessa forma, nós usufruímos daquilo que a terra pode nos oferecer, sem denegrir, sem estragar, sem prejudicar o meio ambiente, sem trazer prejuízo à sociedade, às famílias. Mas o pecado, na
concepção mais intrínseca do ser humano, mais vívida lá nas entranhas do ser humano, nas entranhas da sociedade, acaba fazendo com que a gente permita que hábitos pecaminosos continuem acontecendo. É interessante nós observarmos, meus queridos, que os filhos têm acesso à liberdade total, mas acabam, por suas próprias escolhas, decidindo ficarem escravos. Existem pessoas que estão me ouvindo, escravos da dependência tecnológica, escravos da dependência do WhatsApp, escravos da dependência das redes sociais, escravos dos materiais produzidos e compartilhados nestes meios de tecnologia. E não vamos, meus irmãos, agora demonizar a tecnologia, demonizar o aparelho de televisão ou demonizar o tablet ou o smartphone. Não há nada nisso aqui de santo ou de imundo. Esse aparelho, ele não pode receber esse tipo de atributo. Eu não posso qualificar esse aparelho como algo santo ou como algo imundo. Ele é apenas um objeto que me viabiliza, é uma plataforma que pode se tornar uma plataforma para a santidade ou para a imoralidade. Depende de quem usa. Quando eu uso esse equipamento visando a santidade, visando a promoção do evangelho para o trabalho, aí ele passa a ser um instrumento consagrado, passa a ser um instrumento que me levará à consagração, mas depende de quem usa. Portanto, meus irmãos, eu quero que você guarde no coração esse primeiro entendimento. A paternidade espiritual nos confere liberdade total. Guarda isso no coração, eu estou falando com você agora. Guarda isso no coração. Me ouça, olhe para mim aqui nesse momento, me ouça. Você tem liberdade total. Você é liberto em Cristo Jesus. A palavra de Deus está dizendo que no Senhor, em Jesus, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aqueles que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Quando nós deixamos que a carne domine, a carne gera morte, o pecado gera morte. Quando você mente para alguém, quando você mente para o seu pai, você está matando a confiança dele em você. Quando você mente para sua esposa, você está matando a confiança dela em você. Quando você mente para um amigo, você está matando a confiança naquele amigo. Percebe como o pecado, ele sempre trará morte, incluindo a morte eterna, que trouxe a separação total de Deus. Mas Jesus resolveu esse problema. Jesus, ele resolveu isso de uma vez por todas. Por isso nós temos liberdade total. Em segundo lugar, segundo privilégio da paternidade espiritual, segundo privilégio da paternidade em Deus, é a unidade com Deus. Olha o que diz ali os versículos 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Meu querido, minha querida, se você ainda tem dúvidas sobre a Trindade, marca na sua Bíblia aí, os versículos 10 e 11 de Romanos 8. Todo o capítulo 8 de Romanos, nós temos uma revelação muito bem elaborada
pela ação do Espírito do próprio Deus na mente de Paulo, quando foi instruído, foi inspirado a trazer esta palavra à igreja de Roma. E nesse capítulo 8 ele apresenta aqui a manifestação, a relação da Trindade com os seus filhos. Nós somos conectados à Trindade. Os versos 10 e 11 resumem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Eu vou ler mais uma vez. Se Cristo está em vocês, de que maneira Cristo está em nós? Por meio do Espírito de Cristo que habita em nós. E diz o texto que o Espírito é vida. Mas olha o verso 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Quem ressuscitou Jesus? O Pai e o Espírito Santo. Então, Paulo também está dizendo que habita em nós o Espírito de Cristo, habita em nós o Espírito do Pai, e ele prossegue dizendo, esse mesmo que ressuscitou Cristo entre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito. Quem é o Espírito? O Espírito Santo, que em nós habita. Amém? Amados, eu procurei uma imagem que tentasse reproduzir, e quando eu coloquei ali no tema unidade com Deus, a imagem que eu coloquei para nossa reflexão, apenas para reforçar esse conteúdo, essa imagem que você está acompanhando agora, ela nem de longe, muito distantemente, representa o que eu quero dizer com unidade com Deus. O que a imagem nos mostra aqui é a mão, né, daquilo que nós imaginamos ser o pai de um bebê recém-nascido, de uma criança recém-nascida. E essa é uma das ilustrações mais lindas da paternidade, né? A grande mão do pai. Eu lembro quando eu era criança, uma das coisas que me chamava a atenção do meu pai, além dele ser alto, era o tamanho da mão dele. E eu queria ter uma mão com a mão do meu pai. Eu lembro como se fosse hoje, ele tinha as veias bem ressaltadas na sua mão, e eu passava, eu lembro que eu era criança. Irmãos, eu tenho flashes na minha memória de quando eu era bebê, de coisas de quando eu era criança, com menos de 2 anos, eu lembro. E eu lembro de eu passar a mão e o meu dedinho assim, ele sentia o relevo da veia sobre a mão do meu pai. E aquilo me dava uma sensação de segurança. Aquilo me dava uma sensação de tranquilidade. Eu tão pequeno, criança, mas eu sabia que eu tinha uma mão forte que cuidava de mim. Meus irmãos, se a gente sente isso numa relação que não é uma relação perfeita, a relação humana, a relação entre nós, seres humanos, ainda não é uma relação perfeita. Nós temos relações que são aperfeiçoadas no decorrer do processo. Agora veja, a bênção que é nós sabermos que nós temos um Pai infalível, porque Deus é infalível. Mas a imagem, ela ainda carece, porque o que a Bíblia está dizendo, volte sua atenção para os versos 10 e 11, o que a Bíblia está dizendo é que para você, meu irmão, minha irmã, que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, que crê em Deus, que procura fazer a vontade de Deus, você é amado do Pai, você é amado do Cristo, você é amado do Espírito Santo, e este amor nos une a eles. Assim como o Pai está unido ao Filho, e o Filho ao Espírito, e o Espírito ao Pai, os três são 3 personalidades, mas são um em essência, são um em poder, são um em atributos. É um Deus manifesto em 3 pessoas. A nossa mente não conseguirá administrar a grandeza dessa informação, mas a grandeza dessa informação, ela continua no fato de que esse texto está nos revelando que este Deus maravilhoso, este Deus poderoso, este Deus criador do céu e da terra, meu querido, minha querida, pense, nestes últimos dias está em grande evidência
os astros aparecendo, as pessoas estão comprando lunetas, as pessoas estão buscando mais conhecimento sobre astronomia, as pessoas estão empolgadas para saberem mais detalhes sobre a Via Láctea e todo o universo. E eu quero dizer, meus queridos, que a Bíblia nos diz aqui em Romanos 8, quando lá no versículo 22 diz que toda a criação, a palavra grega para criação é a palavra cosmos. Então a Bíblia está dizendo que todo o cosmos sofre por causa do pecado. Todo o universo, conhecido e desconhecido, que é infinito aos olhos humanos. Este Deus que criou este universo. Ah, mas será que realmente foi Deus quem criou? Meus queridos, tem algumas coisas que nos ajudam. Eu não quero aqui fazer nenhuma defesa científica, porque nós não precisamos disso. Eu não preciso de confirmações, de provas científicas da existência de Deus, até porque, meus queridos, isso é racionalidade humana vinculada a um desejo de insubmissão. Porque quando você passa a entender algo, você, na verdade, tem a intenção de fazer com que aquele algo se torne controlado por você. Deus jamais será compreendido pela mente humana. O que nós queremos é controlar Deus. Existem homens e mulheres que controlam o seu cônjuge, que manipulam os seus filhos. Eu conheci uma mãe que dizia que durante a madrugada ela ia ao lado da cama do seu filho e ela falava muito sutilmente no ouvido do seu filho o que ela queria que ele estudasse. E ela dizia: eu quero que você estude. E ela dizia o nome do curso. Você vai se formar nessa área. E ela ia disseminando, ela dizia assim: eu estou usando isso para que isso fique lá no subconsciente dele. O que é isso? Manipulação. Deus não faz isso conosco. Deus não faz isso conosco. Mas um dado científico nos ajuda, meus queridos, a entender algumas coisas. Você aprendeu a falar com quem? Qual foi a sua primeira palavrinha? Você sabe qual foi a sua primeira palavrinha? Hoje é dia dos pais, então vamos fazer alguns... Pastor Rodrigues, vai pensando aí, qual foi a primeira palavrinha que você falou quando você era bebê? Alguém te contou, né? Amados, a primeira palavra do Gabriel foi olhe. Olhe. Ele mostrava com o dedinho assim, bebezinho ainda, olhe, olhe. Ele olhava para o passarinho e dizia olhe. Ele mostrava as coisas e dizia olhe. A primeira palavra foi olhe. A primeira palavra da Laura foi licença. Isso é educada essa menina, né? Licença. Licença, licença. Foram as primeiras palavras dos meus filhos. Mãe, coloca no chat aí, mãe. Eu sei que a mãe está acompanhando o culto, dona Janice. Qual foi a minha primeira palavrinha lá? Bota no chat aí, vamos ver se a senhora me ajuda aí depois, eu quero ver, né? Coloca no chat lá, qual foi a primeira palavra que você falou quando você era bebezinho? Ah, eu não lembro, pastor. É óbvio que não, mas alguém com certeza vai te contar isso, né? Compartilhe conosco ali na nossa rede social. Meu querido, minha querida, por que eu estou fazendo todo esse teatro aqui? Não é teatro não, é só uma forma de abordagem para chamar sua atenção para a seguinte questão. Ninguém aprende a falar sozinho. Ele precisa de alguém que o ensine a falar. Existe aqui, meus queridos, um conceito da linguística. É impossível um ser humano aprender a se comunicar, aprender a verbalizar, a formar palavras, a formar frases, se ele não tem contato com alguém que ele escute as pessoas falando. Hoje é muito explorado por diversos cursos de idioma a seguinte constatação: antes de aprender gramática, você precisa falar, você tem que ouvir as pessoas falando, você tem que ouvir muito do idioma que você quer aprender, porque aí a sua mente vai começando a se acostumar com aquelas palavras. O que acontece com o bebezinho? Ele está lá, ele está ouvindo o tempo todo. É óbvio que ele no começo não entende,
Mas ele escuta o tempo todo, mamãe, papai, pode, não pode, não, sim, não, sim, não, 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 não. Chega uma hora que a mente dele vincula a combinação do som com a formação do conceito. O que é não? Não significa não posso, preciso parar. Até animais entendem. É assim que funciona. Onde eu quero chegar com isso? Vamos voltar. Se o homem fosse a evolução do macaco, como ele teria aprendido a falar? Como ele teria aprendido se ele nunca ouviu ninguém falando com ele? Até hoje, nós estaríamos pulando em árvores e fazendo barulho de macaco. Que eu não vou fazer agora, que eu acho que você queria que eu fizesse, mas não vou fazer. Né? Agora imagine, faça você em casa aí. Como é que o macaco faz? Como é que o macaco faz, gente? Até hoje você ia estar fazendo isso. Se você fosse descendência do macaco, até hoje você estaria falando com o macaco. Estaria grunhindo com o macaco. Eu não estou menosprezando, meus queridos, esse animal belo. É um dos animais, inclusive, mais inteligentes. Colocado como mais inteligente depois do homem. Mas por quê? Porque Deus o criou. E por que, meus irmãos, que nós nos comunicamos? Por que nós falamos? Por que nós aprendemos novas línguas? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O primeiro homem, a primeira mulher, aprenderam a falar com aquele que o criou, o seu pai, o genitor, o criador de todas as coisas. É isso que o livro do Gênesis nos relata, uma conversa de Adão e Eva com Deus. É preciso, meus irmãos, simplesmente abaixar a guarda, ser humilde e parar de achar que nós somos deuses e parar de achar que eu sou melhor que os outros. Humildade, reconhecer que nós somos criados por um ser. Se você não quer acreditar no Deus cristão, no Deus que o cristianismo ensina, prega, é inegável o fato de que nós fomos criados por uma mente inteligente, infinitamente mais inteligente. Mas a boa notícia, meus queridos, caminhando aqui, é que a paternidade espiritual não nos coloca apenas como criaturas de Deus. Não somos apenas criados por Deus, mas pela fé em Jesus Cristo, olha o que diz o texto bíblico, estamos unidos. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito do Pai, estão unidos ao nosso Espírito. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu chamo a tua atenção, olha para mim aqui, eu estou te dizendo, meu querido, minha querida, Deus habita em você. Você é um com Deus. Nós somos um com o Pai. Nós estamos unidos. Não é mérito nosso. E é importantíssimo entendermos isso, queridos. Não é fruto da minha busca, do meu esforço. Mas é o que Ele fez por mim, é o que Ele fez por você. A Bíblia deixou claro, nós já lemos o texto aqui, que Jesus... Deus o condenou o pecado na carne, e Jesus então lhe se fez carne como se fosse vinculado ao pecado, para de uma vez por todas tirar o pecado. Privilégio da paternidade, em primeiro lugar, você lembra? Liberdade total. Em segundo lugar, unidade com Deus. Em terceiro e último lugar, privilégio da paternidade são as convicções de filho. Nós temos as convicções de filho. Romanos 8, de 12 a 39. Eu vou fazer aqui apenas alguns destaques. Há tanto, meus irmãos, a explorar nesse texto. Obviamente que eu sabia disso, e a minha intenção é fortalecer alguns elementos importantes para você nesta manhã. Das convicções de filho, você precisa entender e admitir, meu irmão, minha irmã, que nós temos dentre os privilégios, dentre as convicções, a bênção de desfrutarmos de
paz e vida em nossos corações. Eu não preciso mais ter medo. Verso 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, meu querido Pai, meu papaizinho. É a intimidade do filho com o Pai que nesse momento está trazendo para o coração tranquilidade, segurança, paz. Meu irmão, minha irmã, você está atemorizado por causa da pandemia? Não precisa ser assim. Você está atemorizado por causa da perda de emprego? Não precisa ser assim. Você está atemorizado com aquilo que pode acontecer com alguém que você ama? Não precisa ser assim. Amados, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que nós devemos ser negligentes, imprudentes e nos expormos ao risco desnecessariamente. Isso é algo contrário à inteligência que Deus nos deu. Não é porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que eu simplesmente vou me expor ao risco. Satanás falou para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque os anjos vão te sustentar. Eu não posso pegar o carro, engatar uma quinta, uma sexta marcha, numa via rápida como essa aqui do Novo Mundo, e sair acelerando a 100, 120, 150, sem me importar, porque Deus vai me proteger. Se eu tenho um sinaleiro e passar o sinaleiro vermelho, será um milagre, uma intervenção, mas é algo praticamente impossível que você não venha a morrer por causa dessa sua imprudência. Se eu me exponho desnecessariamente ao risco de contaminação, eu estou sendo imprudente. Agora, nós precisamos crer, meus irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. É muito triste ouvirmos quase que diariamente testemunhos, histórias e relatos de pessoas falecendo por causa da Covid-19. Pessoas conhecidas. Essa semana mais um casal de pastores veio a falecer. Pastor Ofi. Pastor Ofi foi pastor da Convenção Batista Paranaense alguns anos atrás, durante muitos anos. Ele e a esposa faleceram nessa semana. É triste ouvirmos essas notícias. Assim como outros testemunhos que nós poderíamos contar. Contudo, meus irmãos, a certeza que o crente tem é que eu posso descansar em Deus. Eu não preciso temer. Eu vejo, meus irmãos, algumas pessoas dizendo assim: ore por mim porque eu fui fazer o exame da Covid. E aí, meus irmãos, eu já fui fazer o exame porque havia uma suspeita algumas semanas atrás, já faz um bom tempo, e a minha torcida era: Senhor, tomara que já tenha pego esse troço aí. Por quê? Porque se desse positivo, eu estava bem, já tinha passado. E aí eu vejo alguns assim preocupados: tomara que não seja, tomara que não seja. Meus irmãos, eu não quero que ninguém, eu não estou desejando que todo mundo fique contaminado com esse negócio, é óbvio que não. Tenhamos bom senso, tenhamos equilíbrio. O que eu estou dizendo é que se o exame der positivo, não se desespere. Meu irmão, minha irmã, se porventura o exame vier positivo, não é motivo para desesperar, mas para descansar no Senhor, para buscar no Senhor, para confiar no Senhor. É motivo para a gente orar mais, é motivo para a gente se unir mais. Não quero ser mal interpretado e não quero dizer algo que eu de fato não desejo dizer. Eu espero que ninguém seja contaminado. Não desejo isso para ninguém. Mas se porventura isso acontecer, meus irmãos, temos que exercitar a nossa fé. Não tem mais temor, porque eu sou o filho do Pai, eu sou o filho de Deus. Ele me criou. Meus irmãos, se Ele me criou, Ele não tem poder de fazer com que isso ou não faça nada, ou que de repente, meus irmãos, seja um tempo da graça de Deus manifestada na provação. Paulo orou ao Senhor, ele disse: a minha graça te basta, eu não vou curar você.
descanse na minha graça. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus tem uma história, Deus tem um propósito. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a nossa oração não deve ser Deus tire a provação, Deus tire a dor, Deus tire isso, tire aquilo. Deus dá capacidade, Deus dá graça, dá entendimento, dá vitória sobre essa provação. Amém? É isso, irmãos. Sermos fortalecidos, crescermos na fé. Caminhando para o final, meus queridos, a Bíblia diz aqui, eu não posso deixar de destacar a partir do verso 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que Paulo podia fazer essa afirmação? Ao mesmo tempo uma afirmação e uma pergunta que é uma pergunta retórica. Ele está dizendo ali, se Deus é por nós, é uma afirmação. Deus é por nós, então o que eu vou temer? E é por isso que ele faz a afirmação no verso 18. Eu tenho para mim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus queridos, a palavra de Deus está dizendo para você nesta manhã, assuma a postura de filho, tenha a convicção de filho, você é filho, você é filha. Desfrute das bênçãos de ser filho e filha do Pai eterno, do Pai todo-poderoso, infalível. Desfrute. A nossa relação com Deus nos leva a desfrutar de paz, a desfrutar de vida, a desfrutar de destemor. Eu não preciso temer. Eu não preciso temer o mal, eu não preciso temer as doenças, eu não preciso temer as provações. Porque o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, sempre estará conosco. A ponto de nós podermos abençoar uns aos outros. Queridos, eu quero convidar você para nesse momento nós adorarmos ao Senhor com uma canção. Uma canção que fala justamente sobre a bênção da adoção. Quando nós somos adotados, nós passamos a desfrutar de privilégios que nós não tínhamos antes. Qualquer criança adotada, ela adentra para uma casa, para uma família, e ela passará a ter o sobrenome dessa família, ela passará a ter os recursos sendo direcionados para ela. É claro que aqui estamos falando dentro daquilo que é o ideal, dentro do que é perfeito. Isso nem sempre acontece. Mas quando nós falamos sobre Deus, quando nós falamos sobre a adoção da parte de Deus, não é uma adoção falha. Ao contrário, é uma adoção perfeita. Por isso eu posso declarar, eu não sou mais órfão. Eu não sou mais órfão. Agora, filho sou. Cante ao Senhor, adore ao Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou,
receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Que somos os meus filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, não. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Cante. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Senhor nosso Deus, Senhor nosso amado e bondoso Pai, obrigado porque podemos chamá-lo de Pai. Papai, Papai, obrigado. Obrigado por teu grande amor. Obrigado porque o Senhor nos ama de modo tão perfeito. Papai, eu peço por aqueles, ó Deus, que ainda se sentem órfãos, já até acessaram, já até declararam sua fé em Ti, em Cristo, mas ainda agem, ainda têm o comportamento de criaturas, têm o comportamento de escravos do pecado. Não precisa ser assim. Pai, que nós possamos assumir, com base nas convicções da Tua Palavra, os privilégios da paternidade que temos em Ti. Os privilégios, ó Deus, a liberdade total, total, total. A bênção de estarmos unidos contigo, aleluia. Fortalece as nossas convicções como filhos e filhas do Senhor. Abençoa os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos ouvem, nos acompanham. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.